Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como eu sempre digo aqui. Eu espero que você tenha tido aí um dia excelente. Entretanto, se o seu dia não foi tão bom assim, eu espero que Deus conforte o seu coração agora com essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Então vamos lá. Bom, tentação. Será que tentação é pecado? E afinal de contas, o que é tentação? Eu procurei aqui na internet, né, uma definição para a palavra tentação e eu encontrei algo interessante aqui que tem muito a ver com o que a gente entende como tentação. Olha só o que diz, o que eu encontrei aqui na internet. Tentação nada mais é do que um impulso para a prática de alguma coisa censurável. Censurável, ou seja, que eu não posso fazer. Ou não recomendável. Mas como eu sei o que é censurável e o que não é recomendável? Como eu sei? Bom, obviamente porque nós temos leis, né? Nós temos uma moral, nós temos ética, nós temos leis que fazem com que eu não tenha determinadas atitudes, porque socialmente essas atitudes são consideradas erradas. Então, quando eu sou tentado em fazer alguma coisa que bate de frente com essa lei que nós temos e com a nossa moral, porque naturalmente nós temos uma moral, nós temos um senso daquilo que é bom e daquilo que é ruim, certo? E aí, sabendo disso, dentro desse conceito, né, dentro do conceito do que é bom e do que é ruim, os homens estabeleceram algumas leis, certo? E de acordo com essas leis, de acordo com esses princípios, quando eu transgrido essas leis, né, quando eu inflijo essas leis, né, eu sou considerado um violador dessas leis, né, um transgressor. E quando eu sou tentado em quebrar essas leis, quando eu tenho um impulso, um desejo veemente para quebrar essas leis, eu sofro uma tentação. Mas em que eu posso sofrer tentação? Eu posso dar alguns exemplos aqui. Como por exemplo, eu gostaria de matar aquela pessoa que me fez mal, que me ofendeu. Eu sou tentado a fazer o mal contra aquela pessoa. Eu gostaria de insultar aquela pessoa, né? Eu gostaria de praticar o mal. Eu gostaria de dizer palavras ruins para aquela pessoa. Eu estou sendo tentado nessa área, né? E existem diversos tipos de tentação em diversas áreas. Todos nós somos tentados em alguma coisa, certo? E olha só que interessante, o que diz lá na Bíblia, no livro de Tiago, eu tô com ele aqui no meu script. Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 20. Olha só que interessante, mas eu vou ler para vocês aqui o versículo 12, para que vocês entendam de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Ó, bem-aventurado o homem que sofre tentação. Olha que interessante. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. É só para a gente entender esse conceito, tá? Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Por quê? Porque quando for provado, provado por quem? Por Deus, obviamente. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, tentação não é pecado. Todos nós somos tentados em algo. Veja bem, tentação não é pecado. E olha o que a palavra diz, continua ali, dizendo o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Tá aí o segredo. Quer dizer, o segredo não, né? A afirmação de que Deus não tenta ninguém. Por que eu digo que Deus não tenta ninguém? Porque muitas vezes nós dizemos assim: puxa vida, por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que Deus tá me apresentando essa prova? Por que Deus me colocou nessa provação? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus sabe que eu não dou conta, enfim. Mas a palavra diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado. Ué, se Deus não pode tentar ninguém, então qual a origem dessa tentação? De onde vem essa tentação? De onde vêm esses pensamentos intrusivos e que eu não desejo? De onde vêm esses pensamentos? Mateus capítulo 15, 19, versículo 19, nos responde. Versículo 19 em diante. Olha só que interessante. Vamos lá, versículo 19 em diante, ó. Porque do coração, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, né?
Porque do coração procedem os maus desígnios. Porque do coração procedem os maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui, né, a palavra diz que nós somos, a origem da tentação é oriunda dos nossos próprios desejos, ou seja, dos nossos pensamentos, algo que vem do nosso inconsciente, certo? Então, conscientemente, eu não quero fazer aquilo. Olha só que interessante. Então, esses desejos, ele vem do inconsciente, porque conscientemente eu não desejo fazer aquilo, certo? Aquilo que me faz mal, que me fere, que eu sei que é errado. Porque eu entendo que é moral, eu entendo que é algo ético, e eu não faço. Eu entendo isso. E quando a minha vontade, porque existe uma grande diferença entre vontades e desejos, certo? Desejo é quando eu tenho um impulso para fazer alguma coisa, para satisfazer o meu desejo rapidamente, imediatamente. Um desejo transitório. A minha vontade é quando eu tenho um objetivo de não realizar aquele desejo. Entendeu então a diferença entre vontade e desejo? Desejo é o impulso que eu tenho para realizar aquilo imediatamente, para satisfazer o meu impulso, né, o meu desejo imediato. Só que a vontade é quando eu opto racionalmente por não praticar aquilo, porque eu entendo que aquilo é ruim para mim. Então, o que ele diz aqui na palavra? Que o desejo que sai do nosso inconsciente, da nossa mente, é dali que vem esses pensamentos intrusivos para o meu consciente, né? Esses pensamentos intrusivos. Quais são eles? Morte, adultério, fornicação, né? Que seria relação sexual fora do contexto de casamento, furtos, falsos testemunhos, mentiras, né? Eu posso dizer que eu sou uma coisa, né? Eu tenho convicção de que aquilo é verdade, mas na verdade eu vivo uma mentira. Falsos testemunhos e blasfêmias são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. E olha só o que eu esqueci de mostrar aqui para vocês também, lá no livro de Tiago. Olha o que ele diz, que interessante, né? Porque ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só que interessante. E o que seria isso? Os meus desejos, as minhas vontades. De onde vem isso? Da minha mente. Isso é oriundo da minha alma, do meu coração. Coração remete à mente, de onde vêm os meus desejos, vontades, etc. Porque do coração então procedem os maus pensamentos. Entenderam? E olha só que interessante, ele continua. Depois, havendo a concupiscência concebido, então quando eu sei que aquilo é ruim para mim, eu entendo que aquilo é ruim moralmente falando, né, dentro da ética, só que eu concebo aquele desejo. Não, eu vou realizar esse desejo. Aquilo me atormenta tanto que eu decido racionalmente, eu quero fazer. Então aqui, ó, depois havendo a concupiscência concebido esse desejo, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Olha que interessante. Então, mesmo que a tentação venha, né, mesmo que a tentação venha, porque ela vem, ela só gera morte quando eu desejo realizar quando eu tenho a vontade, na verdade, um impulso para realizar esse desejo, satisfazer o meu desejo dentro da minha vontade, certo? Só que olha só que interessante o que diz aqui o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Quando eu sou tentado, então, e quando eu reconheço que Jesus Cristo pode me livrar da tentação, olha que interessante o que Salmo diz. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale das sombras da morte, quando eu passar por tribulações, tentações, enfim, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.
Então, como eu disse para vocês, as tentações são diversas, mas Jesus Cristo, ele pode me dar forças para vencer aquilo que é ruim. Entenderam? Então, de repente, para vocês entenderem melhor o conceito de tentação, eu vou dar um exemplo aqui. Contextualizando aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um homem sendo casado, ele está andando ali com a sua esposa na rua. De repente, ele vê uma mulher bonita. O que ele pensa? Eu gostaria de ficar com essa mulher. Eu quero ter essa mulher. Só que o nosso superego, o superego deste homem, porque assim, a psicologia diz que nós somos constituídos, nós somos movidos por três conceitos: o id, o ego e o superego. O que é o id? O id é a nossa pulsão de vida, que pode ser ruim ou não, né? O id, então, ele determina que ele quer aquilo a todo custo. Eu quero, eu quero, eu quero. O nosso superego, então, entra em ação, dizendo o seguinte para o id: olha, você não pode fazer isso, porque existe uma série de razões, uma série de consequências, caso você faça isso que o seu id está desejando. Não faça isso. É o seu racional ali, a sua razão te diz que você não pode fazer aquilo moralmente. Porque se o homem não é controlado pelo seu superego, o que ele vai fazer? Ele vai violentar aquela mulher. Por isso que a gente vê aí estupros, né, pessoas cometendo assassinatos. Enfim, por quê? Porque elas não dominam esse impulso de vida que elas têm, né? Então esse id, esse impulso de vida, consegue vencer essa pessoa. Então ele olha aquela mulher, ele deseja ter aquela mulher. Caso ele não controle esses desejos, o que ele pode fazer? Ele pode estuprar, agarrar essa mulher à força no meio da rua. Só que aí o superego entra em ação e diz: você não pode, porque você é casado. E outra, moralmente falando, você pode ser preso, você pode responder isso criminalmente, você pode responder por esse ato. Então, ok, ocorre então o que? A frustração. Puxa vida, eu não posso ter. Aí o ego entra em ação. O que o ego diz pros dois? Pro id e pro superego? Olha, você... É o seguinte, você não pode ficar com essa mulher. Só que eu vou te sugerir algo. Uma válvula de escape. Se masturba. Veja a pornografia. Vai lá no banheiro e se masturba pensando naquela mulher. Você vai aliviar essa tensão e tá tudo certo. Entenderam? Então a pessoa vai lá, o homem vai lá, ele não pode ter aquela mulher, só que ele se masturba pensando na mulher para que aquela tensão que ele tem seja aliviada. Entenderam então o conceito de id, ego, superego? Tá, então quando eu vejo algo e eu tenho vontade de realizar aquilo, eu estou sofrendo uma tentação. Tentação são pensamentos intrusivos e ruins, maus pensamentos, como disse a palavra aqui, né? Mateus 15:19. São os maus pensamentos, né? Os maus desígnios, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso acontece hoje, né? Nos dias de hoje. Só que quando eu não dou vazão para esses pensamentos, eu consigo controlar esses pensamentos, eu fico mais forte para que futuramente eu não sofra com isso, né? Eu não sofra com essa pulsão de vida, né? Eu preciso então controlar esse desejo. E Jesus Cristo entrando aí nessa história, ele pode me dar forças para vencer. Por isso que ele diz lá, ó, mesmo quando eu andar pelo vale o vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então Jesus Cristo, ele pode te dar forças para vencer qualquer tipo de tentação, seja ela qual for, tá? Porque quando a gente diz que nós somos, quando a palavra diz, né, que Jesus Cristo nos liberta, conhecereis a verdade vos libertará, o que ele quer dizer com isso? Que eu posso ser liberto de práticas erradas, né? Mas isso não significa que eu não sofra tentações, que eu não tenha desejos e vontades. Eu sou livre porque com a força que eu tenho, eu consigo dizer não para aquilo. Mas ainda por um tempo eu continuo sofrendo tentações, desejos, enfim, etc. Só que quando eu confio em Cristo e não luto pela minha própria força, né, quando eu não dou vazão para esses desejos, Jesus Cristo ele me dá forças para vencer aquela tentação, até que em um determinado momento aquilo já não me faz mal, aquilo
não é algo tão influenciável para mim. Eu venço aquilo. Então em Cristo eu sou livre, verdadeiramente livre. A palavra diz que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Liberdade, então, resumindo, é quando eu consigo dizer não para tudo aquilo que me faz mal, que é bem diferente do conceito de libertinagem. O que é libertinagem? É quando eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade, eu sou movido pelos meus desejos, pelos meus impulsos. Cigarro, bebida, drogas, prostituição, adultério, pornografia, masturbação e uma série de outras coisas que moralmente falando é algo censurável, não recomendável, que está dentro desse conceito da moral e da ética que nós seguimos. E dentro da moral e da ética existem outros comportamentos que são mais abomináveis, por exemplo, as mortes, adultérios, assassinatos, né? De um modo geral. Então eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho do conceito, qual é o conceito de tentação e que você acredite que Jesus Cristo é capaz de te libertar. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.